Vamos pegar então Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. O contexto envolve uma leitura que se iniciaria no versículo 20, indo até o versículo 28. Mas nós não vamos fazer essa leitura completa. Permita-me colocar vocês aqui dentro do contexto que encontra-se esta passagem. A mãe de João e Tiago, ela se chegou ao Senhor Jesus e tinha um pedido a fazer a ele. E disse assim: conceda, permita que estes meus 2 filhos, quando tu vieres no teu reino, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus então, ao responder, se volta para eles e diz assim: mas vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês poderão beber do cálice que eu estou para beber? E vocês se lembram a resposta: sim, nós poderemos beber do cálice. E Jesus concorda: sim, vocês vão beber do cálice que eu vou tomar. Mas, quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete a mim, mas isso está em cargo do meu Pai. Aí Jesus começa a mostrar negativamente qual é a característica do caráter do mundo. Ele vai fazer lá uma menção dos dominadores desse mundo, aqueles que buscam a preeminência. Mas na sequência, onde nós vamos entrar agora, ele vai nos dar, e aqui nessa passagem nós vamos encontrar, daquelas 4 que eu mencionei para vocês, 3 características, ou 3 expressões do caráter que se faz necessário ser manifestado na igreja no tempo do fim, o tempo de hoje. Aí nós vamos ler a partir do versículo 25 ao 28. Parte eu já fiz aqui uma observação, mas vamos ler do 25 ao 28. Mateus, capítulo 20. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Apenas um parênteses aqui. Aqui está o conceito mundano que envolve o reino. Mas eles estão almejando sentar no reino com o Senhor Jesus, um reino celestial, que tem um outro tipo de caráter. Então ele vai apresentar as 3 características de caráter que se faz necessário acontecer não só individual, mas como coletivamente. Aí versículo 26. Vou até o final agora e vamos depois observar. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o grande caminho, a grande pista que nós temos para compreender quais são as 3 características, as 3 expressões de caráter que se faz necessário na igreja do tempo do fim. No versículo 26, já lido, só apenas destacando, o Senhor Jesus vai mostrar que o reino de Deus é completamente oposto ao conceito do reino dos homens. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande. Essa palavra no original é megas. Grande, aquela pessoa que deseja ser muito importante, muito grande, na conceituação do reino celestial, para que essa pessoa possa ter esta característica, então, ela deve ter uma atitude. Diz assim: quem quiser entre vós ser grande, será este que vos sirva. E essa expressão sirva aqui, diáconos, ali no original, pode ser interpretada também como atendente doméstico. Aqui começa a grandeza do reino dos céus. Aqui acontece uma expressão maravilhosa de santidade. Porque, como ele mesmo disse lá na parte do fim, o Filho do Homem não veio para ser servido,
Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, aqueles que desejam ser megas, importantes, sempre está na revista da moda, sempre está nas colunas sociais por desejo de serem grandes, serem destaques. Estes devem ser atendentes domésticos. E essa expressão, atendentes domésticos, é exatamente a expressão mais, vamos dizer assim, mais especial que nós temos, inicialmente, para entendermos o que significa expressarmos o caráter santo de Cristo. Lembre-se que o nosso tema é o reino dos céus exige um caráter santo. E aqui está. Porque é impossível que nós, na nossa carne caída, na nossa ambição, no nosso pecado, tenhamos esse tipo de atitude. Isso não é um atributo, uma virtude humana. Isso é uma dádiva celestial. Este é o primeiro ponto, a primeira característica, a primeira expressão de caráter. Sermos atendentes domésticos. Mas Jesus não parou aí. Então já vimos o primeiro. Na sequência, no verso 27, ele vai dizer assim: e quem quiser ser o primeiro dentre vós será vosso servo. Olha só que impressionante. Jesus nos dizendo este assunto aqui. Na primeira situação, Jesus contrastou ser grande com aquele que serve. Não é isto? Aqui Jesus vai contrastar aquele que deseja ser o primeiro com ser servo. Aqui uma outra história. Este que ele coloca ser o primeiro, sabe o que significa lá no original? Aquele que deseja ser antes de todo mundo. Aquele que deseja ser antes de todo mundo. Então este deve ter um espírito de servo, e a palavra servo aqui, doulos, significa escravo de amor. Então veja só o contraste. Aqueles que desejam ser antes de todo mundo. Então Jesus fala assim, lá no reino que vocês ambicionam estar, estes serão escravos de amor. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes, mas vocês se lembram, querem depois estudar com mais detalhes essa questão de sermos escravos de amor, leiam Êxodo capítulo 21, os primeiros 6 versículos. Lá existe uma lei normativa, um estatuto dentro do povo de Israel, que um escravo, quando servia o seu senhor, deveria servi-lo por 6 anos seguidos. Mas no 7º ano ele ganharia a liberdade, sairia forro. Eu vou resumir para os irmãos aqui todo o contexto lá, porque lá envolve uma situação de família também. Porque aquele escravo que não desejasse no seu coração ser liberto, porque era direito dele, então ele deveria chegar à porta da cidade, ali haveria juízes. Então ele deveria dizer o seguinte: eu amo minha família, minha esposa e meus filhos, e amo meu Senhor, não quero ser livre. Aí os juízes iriam furar a orelha daquele homem, ele se tornaria um escravo de amor, ou seja, ele seria um escravo perpétuo. Nunca mais ele deixaria de ser escravo, mas ele desejava no seu coração ser escravo. Isso significa ser escravo de amor. Aí vocês vão se lembrar de uma passagem paralela a esta, que envolve o Senhor Jesus Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, doulos, escravo de amor. Ou seja, olhando para a passagem em destaque, Mateus capítulo 20, quando aqueles que desejam ser o primeiro, o antes de todo mundo, estes precisam entender que no reino dos céus, eles precisam ter orelhas furadas, serem escravos de amor. Então este é um segundo ponto, uma segunda característica que envolve a santidade, que envolve o caráter do reino dos céus.
de sermos escravos de amor. Então nós saímos de uma realidade de servir aquele que quer ser grande, devemos ser aqueles que servem, no aspecto diaconal até. Agora nós saímos do aspecto de sermos o primeiro, para nos tornar aí escravos de amor, desejosos de modo voluntário. Senhor, eu quero que minhas orelhas sejam furadas para sempre. Torno-me escravo de amor teu para sempre. Isso é santidade. Isto significa expressar a santidade que é a demanda do Senhor, a demanda do Rei dos Reis, a demanda do reino dos céus. Então, quando nós olhamos já essas duas exigências, coloquemos assim, e colocamos isto em paralelo com a realidade nossa, como estamos distantes disso. Irmãos, nós não sabemos o quão cheio de nós mesmos nós somos. Nós não temos a mínima noção disto. O Espírito Santo precisa nos mostrar que, apesar de todos aqueles que aqui presentes se renderam ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. E se você não o fez, permita-me um parênteses aqui. Se você não pertence ao Senhor Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Eu entrego-me diante de Ti de modo incondicional. Dá-me um novo coração. Regenera-me pelo Teu poder e graça. Ele faz.